Vamos à análise com o advogado Raposo Subtil e Carina Carvalho, diretora executiva da Associação Cívica Transparência Internacional Portugal. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Há aqui dois pesos e duas medidas no que diz respeito a Rui Pinto, por parte da Justiça, como dizia Ana Gomes hoje. Eu penso que não há dois pesos e também não se pode partir do princípio de que prova inquinada não é possível, digamos assim, de ser utilizada. Ou seja, nem se pode partir do princípio que estes factos, a existirem, a terem tido como protagonista na sua obtenção o Rui Pinto, podem servir para o incriminar, como não se pode partir do princípio, na minha opinião, que pelo facto de serem factos obtidos de forma ilícita, estão, enfim, inviáveis, contaminados e não podem ser utilizados para incriminar terceiros ou abrir um processo de investigação. Mas qual é a diferença aqui? Porque temos Rui Pinto preso por causa dos documentos que divulgou no âmbito do Futebol Leaks e temos Rui Pinto que divulga, que passa documentos no caso do Luanda Leaks, a acabar aqui por ajudar a que se construa um caso, porque dá a sensação de que sem estes documentos não estaríamos aqui hoje a falar deste caso. Mas o Estado organiza-se segundo departamentos, segundo poderes, de maneira que o povo não ajuda as polícias a fazer o seu trabalho. As pessoas juntavam-se, pegavam em alguém que era suspeito, davam-lhe uma carga de porrada ou torturavam-no para ele confessar. Não é esse o espírito, digamos assim, da nossa organização, do nosso contrato social, nem do sistema de poder que temos. Nós temos poderes estabelecidos para as polícias que investigam, o Ministério Público promove a acusação e a investigação, o juiz aceita ou não aceita, julga e vai por aí fora. É este o esquema. Agora, porquê é que estas questões saem fora da banda, fora do que nós entendemos? Saem desde logo porque parece que dão uma utilidade social. O indivíduo invadiu, furtou alguma coisa e isso é bom. Nós sabemos que, afinal, uma área como a do futebol estava alegadamente estragada. Mas como a prova que ele obtém foi de forma ilícita, então já não podemos utilizar essa prova porque ela está inquinada. Não é bem assim, depende. Possivelmente aquilo que se quer agora, que se pretende, é dizer, como é útil, como tive um comportamento útil, como em termos sociais eu ajudei à descoberta de outros criminosos, então eu tenho aqui uma atenuação da minha pena, dado que nós não temos um estatuto de denunciante que até isente de pena. Não sei se é isso, mas eu acho que esse tema, colocado dessa maneira e comparado com aquilo que é o consórcio de jornalistas, é um passo muito grande. Porque o consórcio de jornalistas analisa documentação, analisa informação, obtém factos que não são factos que fossem insuscetíveis de ser apurados se não tivesse havido a conduta do Rui Pinto. Ou seja, eles podiam ter obtido a mesma informação do seu Rui Pinto. Porque há factos que efetivamente estão dependentes e ancorados num determinado papel, numa declaração. É alguma coisa que foi descoberta, que foi subtraída a alguém. Mas outros não. Outros são factos que depois de algum trabalho laborioso, é um facto, que se consegue obter. Eu não vi ainda nenhuma comunicação, nada escrito, sobre alguma coisa que não fosse pública relativamente a Isabel dos Santos. E, portanto, nesse sentido, todos estes documentos podem ser utilizados. Porque há hoje uma exceção àquilo que é a inquinação da prova para efeitos de poder, digamos assim, ser utilizada num inquérito e também, enfim, num processo e até conhece do Futebol Leaks, qual é que será aqui a diferença? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas explique-nos a diferença para percebermos. Não tem a ver por isto. Aqui, na minha opinião, foi um consórcio que está legitimado pela, digamos assim, sua própria natureza do jornalista e o direito à informação e a informar, o que contraria, nomeadamente, veja, situações que nós temos tido e debates intensos sobre a questão do sigilo profissional ou do segredo de justiça e depois a informação que os jornalistas comunicam. Também está em segredo de justiça e os jornalistas comunicam, enfim, nos seus programas, factos que estão em segredo de justiça. E porquê? Porque o direito à informação prevalece sobre, digamos assim, o segredo de justiça. Aqui é a mesma coisa. Um conjunto de jornalistas articulados dificilmente instrumentalizam a prova obtida, dificilmente vão coagir alguém a fazer alguma coisa porque tem informação privilegiada, enfim, ilícita, e por isso penso eu que tem que se dar a este, digamos assim, a este grupo de pessoas com o estatuto que têm um papel social diferente daquele que uma pessoa individual, no caso, como Rui Pinto, poderia ter. Porque senão nós estamos a permitir que cada um de nós seja, digamos assim, um justiceiro, seja um inquiridor e seja alguém que furta a nossa casa virtual quando nós não deixamos que alguém possa furtar a nossa casa real. Por isso, nesse aspecto, invadir um sistema informático, retirar informação, tratá-la da maneira instrumentalizada que porventura
eu admito que tenha sido, pelo menos foi assim que foi apresentada ao público, dar origem a programas, acusar uns e não acusar outros, porventura ter dito a alguém que se não me deres isto eu passo esta informação mais rápida e toda, ou só passaria parte se recebesse isto ou aquilo. Tudo isto pode acontecer centrado numa pessoa, mas já não acontece centrado num consórcio. Por isso eu acho que o consórcio, neste campo, é uma exceção ao princípio de inquinação da prova, até porque esta prova que o consórcio divulgou, na minha opinião, é uma prova que é repetível, é uma prova pública. O trabalho é que ninguém o fez, porque se tivesse feito, ele dependia exclusivamente do trabalho e, por isso, parece-me que temos de tratar em patamares diferentes esta realidade. Quanto a este aspecto, não eram transparentes. O não eram ou eram, só há uma entidade que pode dar esta qualificação e fazer esta distinção, que são as entidades de poder angolanas. Nenhum Estado se pode, digamos assim, arrogar na classificação, na qualificação dos comportamentos que só são censuráveis até em termos ilícitos pelo Estado, digamos assim, originário, pelo Estado onde estão as pessoas, onde estão os bens e onde estão os comportamentos. Nós, a única coisa que podemos fazer, o Estado português pode fazer, é colaborar na retenção, na investigação do resultado do alegado crime, porventura se exista, porque esse crime só pode ser investigado, só pode ser punido e só pode ser censurado, desde logo só pode ser colocado na tabela dos crimes, se o Estado respectivo o fizer. Por isso, dizer-se que aqui toda a gente sabia, só se sabe quando a nota sai. Isto é uma coisa, é mau aluno. Não foi ainda classificado. Toda a gente suspeitava. Não, mas mesmo saber. Veja que alguém que já sabe que não pode nunca ter aquela nota, porque sabia que não fazia nada para estudar, sabe. Mas enquanto não sair a nota do professor, ele não está reprovado. Por isso, foi preciso haver uma reprovação da entidade competente sobre comportamentos para que as outras entidades pudessem, naturalmente, dispor-se a colaborar. Que tipo de colaboração é que é? Não é investigar a atividade, a não ser que a atividade se tivesse produzido no próprio país. Mas o destino, que é a questão que eu já comentei aqui, alguém diz assim, foi feita uma transferência e este dinheiro é do Estado angolano. O Estado português não pode vir invocar o sigilo bancário, a presunção de inocência, para ir à procura do resultado daquilo que alegadamente é um resultado de uma prática criminosa. Era a mesma coisa que me roubarem o relógio, alguém o levou, eu dizer o relógio está dentro do saco de uma pessoa, o polícia tem que lá ir ver, pega no relógio e só me devolve quando eu provar que é meu. Mas isso é uma conduta não de investigação da prática do crime, mas de contenção dos danos de um crime. Mas quem é que qualifica o crime? O facto como criminoso é naturalmente o Estado angolano e os poderes que estão instituídos em Angola. Por isso, não, a estranheza de que todos sabiam que ninguém podia fazer nada. Se o dinheiro entrar aqui de um Estado qualquer, venha de onde vier, a pessoa diz, o branqueamento de capitais também é causal. Só há branqueamento de capitais se na origem os dinheiros forem ilícitos. Se eles não forem ilícitos, nós podemos, por uma razão de ética até de mercado, de um princípio, digamos, de funcionamento da nossa economia, não querer capitais de uma determinada origem. Até podiam ser lícitos, mas nós não os queremos. Não queremos ter aqui relações com determinado tipo de países e determinado tipo de pessoas. Agora, não podemos é qualificá-los como ilícitos no país deles, são lícitos. Nós ainda não temos a possibilidade, digamos assim, esse tem sido um problema de conflito no próprio mundo, de hegemonizar a nossa democracia para todo lado. Não dá. Era bom, pelo menos para mim, que a defendo, e também o liberalismo económico, mas não é possível. Como tal, nós recebemos o que os outros qualificam. E aqui, também me surpreende que digam que houve aqui uma surpresa, porque alguém descobriu coisas, quando a única coisa que nós sempre vemos até hoje é que há casas compradas, empresas compradas, transferências feitas. São dados objetivos. Se é assim, alguém matou alguém e não se descobriu a faca, é uma coisa. E alguém conseguiu descobrir a faca, é outra coisa. Ou que alguém fez, digamos assim, um ato de corrupção e não se sabe de onde foi o dinheiro e quem o entregou, ainda aceito. Agora, uma pessoa comprou uma coisa, uma pessoa tem coisas, mais coisas, eu pergunto, alguém descobre aqui algo que só pudesse ser feito por uma investigação especial? Não, é preciso trabalho para juntar os papéis, para ter a coragem de proclamar isso. Agora, são dados muito objetivos e por isso conhecidos de todos, mas também por isso de serem conhecidos de todos, está inviabilizada a quase todos a possibilidade de os censurar, no sentido penal, no sentido ético, no sentido ideológico, no sentido político, no sentido social, todos podemos fazer o que quisermos. No sentido penal, da incriminação do tipo de crime e de colocar uma pessoa dentro dessa caixinha que é um crime, aí a coisa, como se costuma dizer, pia mais fino. E acha que esta colaboração entre a justiça angolana e a justiça portuguesa pode correr bem
Tem que ou correr o bem. assunto Não, mas tem que correr é bem. bastante delicado e até porque também estão cidadãos portugueses envolvidos Tem e que são correr bem. O constituídos. Estado português não pode sequer invocar o sigilo bancário e isto, aquilo não pode. Se o Estado angolano, o seu Procurador-Geral da República Angolana, disse tem aí dinheiro que é meu do Estado angolano, nós só temos, enfim, os organismos responsáveis, correr a ver se é verdade e a conter o dano. A mesma coisa que teve o repatriamento E até de que bens. ponto é que é possível esse dinheiro voltar? Da mesma a quem maneira, pertence, nem que o Estado angolano diz, está aí numa conta X milhões são meus, está aí ações compradas que são meus. O Estado português tem que ter as medidas de contenção, e tecnicamente isso é possível, não vamos aqui entrar em questões muito específicas, mas é possível, arrestos preventivos, retenção, enfim, tudo isso, agarra nas coisas, quando for demonstrado que essas coisas são do Estado angolano, devolve essas coisas. Isso já aconteceu com quadros, com carros, com navios, pode acontecer com dinheiro, pode acontecer com ações. Não, esse não é o problema. É preciso chegar cá o cartaz a dizer isto e depois escrever é meu. E assinar por baixo quem tem competência. Porque também só fazer a agitação pública de que é, sem ter um foco concreto para detectar o que é do outro Estado e está cá, para nós podermos reenviar para lá, é que é outra coisa. Nós tivemos na história, às vezes décadas depois, o repatriamento de património, de quadros, de obras de arte, etc., que estavam desviados dos países que tinham sobre eles uma titularidade. É naturalmente o direito internacional também às vezes regula as coisas de outra maneira, mas neste caso, que estamos a falar de cidadãos ou de empresas que, porventura, terão cometido essas faltas, elas são julgadas no país, digamos assim, onde elas ocorreram, e o Estado português, como o francês, como o inglês, terá unicamente que fazer a coadjuvação para a contenção do dano e não para remover a causa, porque a causa só pode ser removida e o seu sancionamento por quem tem competência para isso é o Estado angolano. Esta semana que passou foi muito cheia de ações, depois de todos ficarmos a conhecer este caso Luanda Leaks. Todos os dias havia uma novidade que dizia respeito a Isabel dos Santos. Mas, por exemplo, um dos mecanismos de prevenção, e sabe, com a quinta diretiva de branqueamento de capitais, é o registro de beneficiário efetivo, não é? Perceber o que é um beneficiário efetivo. Há um relatório muito interessante do GAFI de 2017, não sei se leu, que diz que, por exemplo, Portugal, existe alguma dificuldade em perceber exatamente, pelas entidades reguladoras, supervisão e até os próprios players, digamos assim, perceber quem é o beneficiário efetivo. Nós já temos um registro central de beneficiário efetivo, tem tardado, que não funciona, mas na realidade o que é isto? O beneficiário efetivo é o legítimo dono. Não é? É a pessoa que beneficia verdadeiramente, não é? da atividade comercial, ou neste caso concreto, do desvio de fundos. Quando nós dizemos que é Isabel dos Santos e que já toda a gente sabia que era ela que beneficiava desta acumulação, digamos assim, ilegal de riqueza do povo angolano. Isso é ideológico, repare, sociológico. Não é até... Como é que isso pode fazer-se assim desta forma? Aquela ideia de que era grande. Tem muito a ver com o olhar. Se tu tiver um prédio de 17º andar e olhar só para o resto de chão, parece pequeno. Às vezes quem é que olha para as coisas com essa dimensão? Estou a falar de criminal. Os países. Têm as pessoas, têm as atividades. Os outros podem entrar com uma dimensão sociológica, ideológica, de comportamento ético. Sim, eu creio que as pessoas na Estrada da Samba, em Luanda, não olham para esses prédios sem olhar com uma grande dimensão. Eu também olho com uma grande dimensão. Outra coisa é, se essa dimensão ética, digamos assim, nos ajuda para a dimensão criminal. O criminal tem a ver com uma coisa que é punir as pessoas, não porque a gente não gosta delas, reclama delas, mas levá-las para a cadeia. Isso só se pode fazer por um determinado trilho. Não vale a pena gritar nos corredores, nas televisões, que não funciona. Só funciona naquele trilho, que é o Ministério Público, o juiz e a prisão. Para que isso aconteça, tem que haver um crime. Tem que haver factos subsumíveis nesse tipo de crime. E quando se fala em branqueamento de capitais, estamos a falar em medidas de prevenção de branqueamento de capitais. Ou seja, as pessoas, perante uma determinada coisa, olha, eu peço, vou prevenir, pode haver qualquer coisa. Mas se existir essa coisa, que é esse ilícito, ele está centrado do lado, lá atrás. Então o doutor considera que, neste caso, não havia nenhuma medida de prevenção que pudesse ser colocada em place? Não sei, olha, aquilo que eu ouvi dizer é que houve uma transferência. A única coisa que eu ouvi dizer, e penso que todos... É que estamos a discutir o caso. Deixe-me só dizer, estamos a discutir o caso e estamos a dizer que não pode ser feito criminalizado, mas eu estou a dizer que pode ser prevenido. Eu vou-lhe dar o exemplo. O exemplo foi transferido 50 milhões, depois para aqui, parece que isso é mais ou menos consensual. O dinheiro foi transferido pela banca. Alguém que é o dono do dinheiro disse assim, esse dinheiro era meu, que é o Estado angolano. Eu entendo que a partir desse momento o Banco de Portugal
todas as autoridades têm que colocar, digamos assim, toda a sua diligência no sentido de evitar a depreciação, o desaparecimento, a dissimulação dos dinheiros que alguém diz que são deles, como aconteceria com o meu relógio, se alguém me levasse e fugisse com ele, fosse para onde fosse. Isso é conter o dano de uma prática que alguém tem legitimidade, porque é o Procurador-Geral da República angolano, diz. Se o Procurador disser, olha, também estão aí ações que são minhas, deve tomar. Agora, o Estado português, por sua iniciativa, não pode, o Ministério Público não pode andar à procura do que é que ele tem que acautelar. E em relação a esta venda das participações de Isabel Santos em Portugal, muito rapidamente? Quanto à venda e àquilo que é preservar, digamos assim, os bens que tenham sido desviados, furtados, o que seja, é preciso que alguém identifique primeiro que o bem é dele. Este bem é meu. E a partir daí, naturalmente, as autoridades portuguesas têm que fazer, se fazem relativamente a um português, têm que fazer relativamente a um angolano. Portanto, ou um Estado angolano. Neste caso, a justiça angolana Seguramente terá que dizer, atenção... Seguramente que o seu Procurador-Geral da República veio cá e disse, olha, isto. E o Estado português, obviamente, tem que fazer uma defesa de compartimentar esses bens, de maneira que eles não possam desaparecer, porque estão sob o seu alcance, concordo. Agora, não é o julgamento inicial, não pode ser do Estado português. O julgamento inicial, o julgamento no sentido da promoção da investigação e da qualificação dos comportamentos, tem que ser da autoridade, como está a ser, aliás, e bem, da autoridade angolana. Agora, outra coisa diferente é a prevenção do branqueamento de capitais. A prevenção do branqueamento de capitais, que tem um regime poderosíssimo, que já foi mencionado, muitas vezes é um regime depois inconsequente, porque se diz, e qual é o beneficiário? Pode ter o beneficiário. Neste caso, toda a gente sabia que o beneficiário era a engenheira Isabel dos Santos, e não foi por isso que se evitou o alegado mal. Toda a gente sabia, e até tinha estampas e cartazes a dizer que era. Só isso que eu por estou a isso, dizer. nesse aspecto, o ser beneficiário não resolve nada. O ter havido um branqueamento, um despiste do branqueamento de capitais ao nível do Banco de Portugal, não sei se foi feito ou não, mas o que eu sei é que foi anúncio, cada vez que havia uma compra, era feito o anúncio público da compra. Não me parece que fosse às escondidas no escritório de advogados, ou que fosse às escondidas num cartório, ou seja, onde for. Por isso, nesse aspecto, não vamos dizer que havia aqui uma opacidade. O que havia era uma incapacidade da qualificação. Mas nós já tivemos isso também em Portugal durante muito tempo, e temos noutros países que a história muda, e a modo como nós olhamos para essa história passada, factos passados, é completamente diferente do que aquela que nós estávamos a viver nesse momento. Coisas horríveis que foram feitas num determinado momento histórico, num dado outro momento, já eram, digamos assim, completamente purificadas, e o contrário também acontecia. O que acontece aqui é que houve uma mudança e houve um alerta para o Estado português, para as instituições portuguesas. E a reação deve ser transparente, correta e enérgica. Se o Sr. Procurador-Geral da República quer uma atuação, essa atuação deve de existir. Isso sim, porque é a cooperação internacional que o impõe. Agora, não nos vamos todos crucificar, porque não tivemos a ver, moralmente todos nós, porventura, temos dimensões diferentes. Eu não tenho nenhum problema de subconsciente que me diga que eu não tive o olhar correto sobre isso. Porventura também, sou jornalista também não, outros menos, porque estavam mais distraídos, mas não é essa a questão que resolve. Não é para a gente, eticamente ou ideologicamente, censurar um determinado Estado que as coisas são combatidas ao nível da corrupção e ao nível do enfraquecimento dos poderes e daqueles que mais necessitam. Não é isso, com certeza. É preciso uma atuação dentro do caminho, que é o caminho judicial.